Pessoal, boa noite. Queria dar os parabéns para todos que estão aqui, né? Não é fácil num dia frio a gente sair de casa para trocar informação, para encontrar os amigos, bater um papo, né? Então, essa é uma oportunidade que o Café da Pecuária proporciona, mas ela não se viabiliza sem a presença de vocês, né? Então, a gente fica muito contente de todos estarem aqui num dia frio aí. Eu até hoje à tarde me despreveni, não coloquei muito, mas estava bastante frio. Então, queria então dar os parabéns para todos que estão aqui. Espero que vocês aproveitem o dia, a noite aí, né? E queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A João Menezes Associados, a Semente Soesp, a Coima, Troncos e Balança, a Premix, Suplementação, o Cicobi Credivale, a Raça Forte, a De Carvalho John Deere, Raposo Pneus, Ariane Veículos, Boetel Chaparral, a Lei do Sul Leilões, a Duplos Ferticel, a Única Rural, que vende a maçária aqui na região, calcário, né, de alta resposta, Bolos da D e o GPB. Hoje, o nosso café aí tem o apoio da Altec, e quem vai conversar com nós é o Luiz Fernando Costa Silva. O cara é mineiro, mas torce pro Corinthians, não mineiro inteligente. Você já começou a confusão. Mineiro é um povo tão bom, aí o cara vai lá e estraga. Eu vou vender a melhorar. E o Luiz, ele tem um grande conhecimento na área de nutrição, participou junto com a equipe do BR Corte em Minas, e ele vai bater um papo para nós, com nós aqui, né, sobre nutrição animal. Se nós estamos atendendo as necessidades dos nossos rebanhos, às vezes a gente está fornecendo alimento, mas será que nós estamos atendendo as exigências para aquele desempenho que a gente quer? Então, isso que o Luiz vai bater um papo com a gente, né? E antes que eu leve uma bronca da Denise, né? Queria lembrar a todos que eu trouxe um livro, né? Mais arrobas, o Guia Definitivo para a Pastagem de Alto Desempenho. Se alguém quiser adquirir depois, o livro está disponível aí. Então, deixo a palavra para o Luiz, fica à vontade. Obrigado, João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que, pelo que eu entendi, Prudente hoje é igual Bahia, metade da população deve ter morrido já. Porque aqui é quente ou muito quente, e agora com esse frio... Tá nevando, né? Então... Mas eu entendo, se estivesse chovendo também é complicado e tudo, mas bem legal de estar com esse público aqui. É a segunda vez que eu venho, no mês passado eu tive a oportunidade de vir cá, aí conversando com o João, falei, não, vamos conversar um pouquinho, né? E vocês vão ver pelo sotaque mesmo que é mineiro, né? Mas tem a parte boa que é corintiano. Bom demais da conta, só. E, por favor, sintam-se aqui como uma conversa. Luiz, não entendi, pode perguntar, que eu acho que é muito legal da gente trocar essas informações assim, ir trocando ao longo, porque se vocês deixarem, em 10 minutos eu falo. E vocês vão ver que eu falo bastante, né? Então, se deixar, eu falo, mas, por favor, e a ideia aqui é mais trazer um pouquinho do que a gente tem aprendido nesses últimos anos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de onde que eu vim, né? Eu sou zootecnista formado lá na Universidade Federal de Viçosa, né? 2005 a 2009. Fiz mestrado na mesma universidade com o professor Sebastião de Campos Valadares Filho, né? Que é o responsável pela criação do BR Corte. De 2011 a 2015 eu fiz o doutorado também na universidade lá, que a gente focou mais na parte de exigências de minerais. Quanto de mineral que os animais precisam, tá? Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, na Colorado State University, para trabalhar focando nessa parte de minerais. Então foi a partir daqui que as exigências de minerais, ou quanto que o animal precisa de mineral, foi desenvolvida para o Brasil, né? Em 2015 a 2017, eu fui um dos editores
né? Fiz parte do comitê do BR Corte, que foi a 3ª edição. Continuo fazendo parte do comitê, que a 4ª edição saiu em 2023, né? E a partir de 2017, eu fui contratado pela Altec, né? Sendo responsável pelas pesquisas da Altec no Brasil, em todas as espécies: gado bovino de corte, bovino de leite, ovinos, caprinos, aves, suínos, aquacultura, pets, equinos e abelhas. A maior dificuldade minha aqui foi saber o que o professor de avicultura queria e o que o pessoal do campo precisava. Porque o professor quer fazer aquela coisa muito lá dentro. Tem hoje umas técnicas que chamam metabolômica, proteômica, uns negócios assim muito doido. Mas se eu não for usar no campo, não vai funcionar. E com isso a gente conseguiu trazer bem essa necessidade do campo e fazer uma pesquisa bem mais aplicada, né? E de 2023 para cá, né, eu estou atuando como gerente de vendas também da Altec Paraná Noroeste, São Paulo Oeste e Mato Grosso do Sul, tá? Então está sendo um desafio bem bacana, tá bom? Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês uma coisa, eu queria a ajuda de vocês. Eu vou parar aqui, me ajuda, que eu preciso anotar. Vocês que trabalham com pecuária, quais são os principais fatores na escolha de uma ração? Você vai falar assim, eu vou trabalhar com essa empresa, com essa ou com essa ou com essa. Qual que é a primeira coisa que vocês olham? Preço. Tinha que ser, né? Preço. O que mais? Marca. Empresa. O que mais? Expectativa baseada em quê? Quando você fala assim, é o que o vendedor está te passando. Tá, vamos lá, expectativa de ganho. Desculpa? Qualidade, né, dos materiais. Baseado em quê? Quando você fala qualidade. Vamos colocar, quando se fala em proteinado, quando se fala em alguma coisa mineral, uma coisa da onde vem a fonte. Né? A fonte de mineral, tá. Então, vou colocar o produto em si, né? Qualidade do produto. Perfeito. Se alguém tiver depois mais alguma coisa, a gente coloca. O objetivo da ração também. Perfeito. O objetivo, porque assim, o cara está querendo vender, ele fala que funciona para tudo. Concordo. Beleza? Então, nós estamos falando aqui que nós temos... Oi? Mais algum? Que nós temos 5, os principais. Preço, é importante. Eu tenho a questão da empresa, porque a empresa zela por o nome dela, né? A expectativa de ganho, que é o que a turma passa para você e consegue te vender daquilo. Qualidade do produto. Quantos de vocês aqui, que quando o pessoal traz aqui, fala, eu tenho esse produto aqui, tem a curiosidade de olhar no rótulo, dá uma lida no rótulo. Vocês olham? Os níveis de garantia. Os níveis de garantia. Baseado em quê? Mas aí você faz uma comparação entre produtos, certo? Se eu trazer esse exemplo para vocês aqui, o que vocês me dizem de uma ração de 16% de proteína? Isso é verídico. Farelo de trigo, 370 quilos, milho grão, 463, cascas, 100 quilos, calcário, 35, ureia, 19, sal, 8. O que vocês me falam? Boa? Ruim? Posso melhorar? Custo dela, 1,8 o quilo. O que vocês me dizem? Boa? Ruim? Ruim. Por quê? A fonte de proteína é trigo, né? Perfeito. O que mais? O calcário. Calcário. Por que o calcário? Isso é uma fonte melhor de cálcio, né? Eu falo que você que, sei lá, 90%, 80% das empresas usam calcário calcítico ou dolomítico. Não vai sair muito fora disso. O que mais vocês estão vendo aqui? Qual o fato de cálcio que poderia ser? Poderia ser um pouco maior? Não é melhor? Precisa de fosfato. A energia dessa. Eu não vou ter aqui, mas depois eu posso olhar. Mas o foco aqui, se eu falar assim, eu tenho uma ração de 16% de proteína,
Você compraria? Eu ia perguntar quanto que tem energia. Tá, e se eu falar que é 65%? Baixo. Não, eu quero vender para você, 72%. Melhorei, não melhorei. Tá bom? Se eu falar só 16% de proteína e 72%. E esse preço dela é de hoje? Esse preço é de hoje. Posso ir além de uma outra coisa? Se eu tirar as fontes aqui, ó, vegetais, me sobra isso. 35%, ó, 35 kg de calcário, 1 kg de fosfato, 1 kg de premix, 0,25 de flavorizante e 1 kg de dissolvente. Ou seja, 91% da minha fonte de mineral é calcário. E aí? Eu estou atendendo as exigências do animal? O que vocês acham? Se a gente não faz essa, vamos dizer, essa limpeza aqui e traz para cá, a gente não enxerga isso. Só que foi feita uma ração para ganhar mercado. Vende barato. Qual que é o grande problema? Medir. Se eu meço, eu consigo saber se é bom ou não. Concorda? Então, a partir do momento que eu vou fazer um comparativo entre as dietas, eu estou usando uma, eu quero usar uma nova, se fizer um comparativo ali, você vai e medir, você vai saber. Mas de onde vem baseado essas formulações aqui que o pessoal traz? Por que 16% de proteína? Por que 72% de NDT? Eu vou usar 72% porque eu quero vender para você. Né, Sr. Romulo? De onde que vem? Vocês acham que vem? Vem assim do chute? Tem coisa que sim. Quando a gente começa a ir atrás e a estudar, para vocês terem uma ideia, hoje no mundo tem 2 referências no mundo para exigência de bovino de corte. NRC, que é o lá dos Estados Unidos, 2016, e temos o brasileiro, 2023. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava na Colorado State University, o professor que escreveu o capítulo de minerais daqui foi meu orientador. E ele falou assim: Luiz, os dados que vocês têm no BR Report estão muito mais próximos do que a realidade do animal. Isso pra gente traz uma segurança e um prazer muito grande. Ele virou fã. As apresentações dele tem todas citando aqui. Qual que é o grande problema que tem hoje? A resistência do americano, o medo do americano com a invasão. Hoje, professores nas universidades nos Estados Unidos, a grande maioria é brasileiro. É brasileiro. O brasileiro está dominando as universidades ou a formação de profissionais nos Estados Unidos. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é muito bom para nós. Para eles, muito ruim. Então, assim, já tem um receio muito grande do americano com relação ao brasileiro. Por que que o brasileiro está dominando lá? O americano, ele é muito assim, ó, eu trabalho com isso. O brasileiro, ele tem uma abertura, uma visão muito mais ampla. A gente consegue, numa dificuldade, pensar fora da caixinha. E o americano, Eu trabalhei 1 ano lá com os americanos. Meu Deus do céu, é difícil de explicar a turma, hein? Então, assim, mas a gente tem trabalhado nisso. E qual que é a grande dificuldade que tinha no passado? Divulgação. Hoje o pessoal conhece, sabe que tem coisa brasileira. O que nós fizemos quando eu estava na faculdade, antes de vir para cá? Se o americano não conhece, não acredita no que a gente faz, traz o cara para cá. A gente trouxe, mostrou eles as instalações, as universidades nossas são muito boas. Apesar de hoje estar meio sucateada, mas elas são muito boas, a estrutura nossa é muito boa. Na hora que o cara fala, nossa, vocês conseguem fazer isso tudo? Porque ele não acredita. O que o americano que nunca veio no Brasil acha que o Brasil é? Acho que tem macaco. O professor meu, que foi meu orientador, eu estava lá, a primeira vez que ele veio para Uberlândia. Ele falou, Luiz, como é que vai ser lá? Vai ter um tigre andando assim na rua? Não. Vai ter uma aranha, um macaco? Eu falei, não, bicho, não é. Essa é a imagem que os caras têm da gente aqui. Entendeu? Mas depois que eles vêm aqui e vê que o Brasil é o que é,
a cabeça deles muda. E eles mesmos começam a falar, não, bicho, Brasil não é isso não. Brasil é muito melhor. Vocês têm que ir lá para conhecer. Então a gente fez isso, a gente trouxe os professores e aí os caras começaram a ver, opa, Brasil é um pouco diferente, tá? Então, como a gente viu, olha, o grande problema que a gente tem nas rações hoje é principalmente mineral. O cara não vai, proteína ele não vai errar. Se ele falou que tem 16, ele vai fornecer 16. Se ele falou que está em 72 de NDT, ele vai colocar 72 de NDT. Mas mineral, se você não olhar, não tiver todo esse cuidado, ele pode, ninguém questiona isso. No máximo, um fósforo. Quem que foi que falou? Você que falou dentro do fósforo? Falou, esse fósforo aqui, mas está muito baixo para uma ração que deveria ser. Então, quando a gente pensa a importância dos minerais, primeiro, cromo. Quem que usa cromo aqui pensando em redução de estresse? Alguém? Não? Não é possível. O cromo, ele tem a capacidade de chegar na boiada, chegou o boi de viagem e tudo, deu o cromo, ele quieta. Cromo está montando, começa a sodomia, que é um boi montando no outro. Principalmente assim no finalzinho da tarde é muito comum. Diminui e muito, ajuda e muito. E ninguém fala isso, né? Porque ele ajuda a potencialização da insulina e com isso o animal fica mais tranquilo. Ele absorve glicose. Cobre, formação óssea, melhoria da imunidade. Tá? Imunidade é o quê? É eu aplicar uma vacina, o animal responder, ou até eu reduzir minha necessidade de uma vacina por causa de uma pneumonia, por exemplo. Tá? Eu estou com o passador aqui, eu estou esquecendo, desculpa. Selênio. Quem pensa em usar, trabalha com selênio aqui? Que fala assim, eu vou usar selênio. Por quê? O selênio é um antioxidante natural. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com selênio orgânico, né? A levedura enriquecida com selênio, e a gente já fez trabalho na USP, que a gente colocou o selênio na dieta das vacas, enriquecemos o leite e demos para a criança, para ver a melhoria, criança de orfanato. Então pegaram orfanato e deram para a criança sim e criança não, com leite. Melhorando a imunidade de uma criança tomando leite com selênio mais enriquecido. O professor não satisfeito, pegou o nosso selênio, que é o Celplex, colocou na dieta de gado de corte, enriqueceu a carne e deu para idoso, para melhorar a imunidade. Agora foi feito um trabalho, assim, está bem recente, para vocês terem uma ideia, quarta-feira que vem eu vou participar da defesa de doutorado, que eles deram o selênio para as vacas e pegaram esse selênio de vaca A2 e deram para crianças com autismo. Vendo o efeito da redução não é cura, é efeito da redução do autismo a partir do uso do selênio. A defesa, a de quarta-feira é porque eles não podem trabalhar com humano, ver desempenho de humano, né? Então o modelo mais perto é o suíno. Então a de quarta-feira é do suíno, no dia 7 de julho vai ser a defesa que eles fizeram isso com as crianças. Oi? É porque a criança com autismo ele tem sensibilidade muito à vaca A1, A2, né? Então a questão da proteína do leite. Então eles trabalharam, quando eles trabalharam nas vacas, tinha a vaca A1, A2 e A2. Só que só da A2 que eles deram para as crianças. Essa A1, A2 deram para suínos. Entendeu? Então, hoje está uma seleção muito grande de animais pensando no A2, principalmente porque aumentou muito essa necessidade de estar trabalhando com o A2 por causa dessa sensibilidade do ser humano à proteína do leite. Quando é vaca A2, perfeito. Por causa da caseína. Zinco, fortalecimento de casco e pelo. Essa é uma história assim que não tem relato, não tem nada, mas eu entrei na Altec em 2017. Quando eu entrei,
sempre a gente tem que ter pessoas mais doidas que a gente na equipe, né? E a gente tem um birutinha lá, que ele estava com problema de queda de cabelo, a unha estava fraca. O que ele fez? Foi no cliente dele, pegou cada um dos nossos produtos, que a gente tem todos os microminerais orgânicos, foi numa farmácia de manipulação, fez uma conta lá da cabeça dele e manipulou um centro, vamos chamar assim, só que com mineral orgânico. Aí ele começou a tomar e viu que cabelo voltou a crescer, unha ficou mais firme, né? E até para lixá-la assim estava mais difícil. E divulgou para a equipe. A equipe falou, também quero. A gente tem uma leva, são 12 na equipe, de 6 crianças nascidas em 2018. Por que vocês acham? Principalmente por causa do selênio. Muitas das vezes a nossa dieta é muito pobre em selênio. Quando tomou uma fonte que é altamente absorvida, as mulheres emprenharam. Ou os homens voltaram, porque está faltando um mineral, principalmente o selênio, dá algum problema na reprodução. Então... Tipo assim, perdoe a... Não, por favor. Bem tola. Para prevenir, digamos, um curso, uma doença, poderia já administrar selênio em bezerros ou não? Perfeito. Sim. E eu falo com você, não só o selênio, porque esses minerais aqui, todos trabalham junto. Por exemplo, o cobre também ajuda muito na questão da imunidade. O zinco, entendeu? Mas qual que é o grande problema de bezerro? Se eu penso em bezerro de corte, qual que é o grande problema? Consumo. Bezerro de corte consome, mesmo que eu dê um creep para ele, é muito pouco. Entendeu? Então, se ele está com curso, a gente desenvolveu um produto para a bezerra de leite, mas que eu poderia usar no corte. Só que o grande problema do corte é consumo. A bezerra de leite, eu consigo colocar no leite, faz tipo um Todd, boca abaixo. É uma beleza para curso. Para diarreia, corta que é uma beleza. E é natural. A base o quê? Mineral. Tem prebiótico, que também ajuda. Muitas das vezes não é nem só o mineral, mas o prebiótico também ele é muito bom para essa parte do curso. E dá para colocar. Quando eu entrei na Altec em 2017, eu fui numa fazenda em Goiás, que o cara tinha 100 vacas. Ele falou, seu Luiz, semana passada eu estive aqui, mas bezerro estava numa diarreia para tudo quanto é lado. Estava até cagando sangue. Feio, feio. Nós voltamos lá, tinha só 4 bezerros. O que ele viu? A vaca, início ali, era setembro, outubro, a vaca estava começando a brotação, e aí eu aprendi esse termo lá no Ceará. A vaca não estava defecando, ela estava bosteando. Ela defecava e espalhava para tudo quanto é lado. O que ela estava fazendo? Ela estava contaminando os brotos, bezerradinha nova, folhinha, pegava aquele capinzinho mais novo ali, se contaminava pelas fezes da vaca, e aí fazia a tragédia. Quando ele colocou o prebiótico no sal da vaca, que a vaca continuou defecando mole, mas não tinha o patógeno, que era o que estava causando, a bezerrada limpou. Porque o bezerro não está... De bezerro de 2, 3 meses, o consumo dele é muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Quando eu penso em cobalto aqui, ó, vitamina B12 é o principal. Tá? A fonte. E manganês trabalha na parte dos ácidos graxos e aminoácidos. Beleza? Pensa eu trabalhar isso tudo junto. E numa forma orgânica. Tá? Mais para frente eu vou trazer alguns resultados que a gente tem trabalhado, mas esse eu posso adiantar. Vocês sabem quanto que eu forneço para o animal? Eu forneci, esquece a unidade assim, eu forneci 100 gramas para o animal, de qualquer mineral. Quanto desse mineral que o animal vai absorver? Você sabe? Ou imagina, chute. Chuta o valor. Eu dei 100 gramas de qualquer um dos minerais. Quanto que ele vai absorver? Se for mineral, aí você tem que falar, a melhor resposta que qualquer pessoa falar, depende. Depende de quê? Da fonte. A gente fez um estudo em bovino de leite, que a gente viu que sulfato, minerais à base de sulfato, que são os inorgânicos, o animal vai absorver em torno de 20 a 25%. Então, se eu colocar 100, ele vai absorver ali 20, 25. Quando a gente trabalhou com as fontes de mineral orgânico da Altec, foi para 65.
65. Todos os minerais são encontrados na forma orgânica ou não? Todos são, menos o iodo. Não existe iodo orgânico. A gente trabalha, a gente tem um magnésio orgânico, mas por questão de preço que ele é muito caro e a inclusão é muito alta, ele não é viável. Tá? Mas todos os orgânicos, todos os microminerais são orgânicos. Tá? Ah, esqueci do ferro, né? Que é componente da hemoglobina, muito importante para transporte de oxigênio. Tá? Opa! Ah, eu vi que você tirou a foto e eu esqueci do ferro, desculpa. E aí, vocês lembram dos dois conselhos, tanto o NRC quanto o BR-Corte, que eu mostrei no slide anterior? Vou até voltar aqui para vocês lembrarem. Lembram deles? Qual que é o grande defeito dos dois? Quando eu penso em mineral. Todos, não só os dois, o NRC, o BR-Corte e o australiano, que é o CISIRO ou CISIRO, todos são baseados em minerais inorgânicos. Todos. As únicas tabelas que tem alguma coisa falando de exigência, o quanto que o animal precisa de mineral que tem fonte orgânica, são as tabelas brasileiras de aves e suínos, que tem a recomendação de inorgânico e a recomendação de orgânico, feitos qual tem. A gente tem uma parceria com o pessoal lá de Viçosa também. É a única no mundo que tem alguma coisa falando de orgânico. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui agora, de dados, é baseado em minerais inorgânicos. Beleza? Peguei esse exemplo. Quando a gente estava lá no BR-Corte, quando eu estava trabalhando, a gente estava trabalhando no BR-Corte, a gente desenvolveu uma planilha. E assim, se vocês pegarem aquele livro, é muita equação. Fala, gente, esses caras são loucos. São tudo doido. Pesquisador brasileiro é doido. Só que a gente foi e nós desenvolvemos uma planilha de Excel. Se você seleciona o animal aqui, ó, eu quero um zebuíno, eu posso escolher cruzado de corte ou cruzado de leite, porque a gente tem dados de animal de leite também. Categoria animal, macho não castrado, macho castrado e fêmea. Posso selecionar confinamento ou pasto. Peso inicial, peso final, que ele vai me calcular esse peso médio e o ganho médio diário, que eu estou esperando. Então, usei nesse exemplo aqui, que eu queria um animal de 400 quilos, inicial e final igual, vai me dar 400 quilos. Se eu tivesse colocado 380 e 420, ia me dar os 400 também. Tá? É só por uma forma que ele sempre vai se basear nesse peso médio. E aí, para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso daqui, só que isso não está público. Tá? Pegamos o que o BR-Corte estima e o que o NRC estima. Se a gente pegar aqui, ó, aqui é só questão dos pesos para as fórmulas, mas o principal aqui, ó, consumo de matéria seca, 8,90 para o BR-Corte, 9,42 para o NRC. Qual que está certo? Qual sistema que vocês acham que está certo para o seu sistema? Nenhum dos dois. Qual que é o mais certo? O seu. Se você mede e você tem, ele pode estar muito próximo de 8,90, muito próximo de 9,40. Mas se você medir. Esse é o primeiro e o principal dado balizador do seu. Porque tudo, 16% de proteína bruta, ele é baseado em quê? Em consumo. Se o meu animal consumir mais, ele consome mais proteína. Você está consumindo 16% das duas dietas. Se o meu animal consumir menos, ele consome menos proteína. Concorda? É porcentagem. Quando eu vou para a proteína, ó, 12%, 10,8%. Aqui o NRC, né, que é o americano, está estimando que eu tenho que colocar 10% a menos de proteína na minha dieta. Principalmente porque também o consumo dele é um pouco maior. Então, se o meu sistema, que eu tô avaliando, meu consumo está mais perto daqui, uso BR-Corte. Se o meu consumo é um animal maior, nesse exemplo que eu usei, ó, zebuíno não castrado, 400 quilos, 1,3, tá? Então, se ele está consumindo mais, que não é muito provável, que aqui é tudo animal
taurino, é Angus puro, aqui nós estamos falando em boi, Nelore, que é a base, você estaria muito mais perto daqui. Se você coloca lá na sua dieta 10.8 para você ver o que vai acontecer. Vai faltar proteína. Uma pergunta, quanto mais proteína, mais caixa é? Quanto mais proteína, mais caixa é. Perfeito. E se ele não consumir? E se ele consumir demais? O que vai acontecer? Porque ele vai consumir aquela proteína, ele vai absorver aquela proteína e vai excretar na urina. Então, eu vou sobrecarregar o meu fígado, vou sobrecarregar meu rim. Então, a mais ou a menos é problema. Se tiver a menos, ele não vai desempenhar aquilo que você está precisando. E se tiver a mais, ele também não vai desempenhar, porque essa absorção e eliminação na urina é gasto de energia. Por isso que quanto mais perto do que realmente o animal precisar, melhor é. Se eu estou querendo que meu boi ganhe 1,6 kg e ele está ganhando 1,590 kg ou 1,610 kg, está no que você quer. Ah, não, eu quero passar para 1,7 kg, quero passar para 1,8 kg. Então, você tem que ver o que você precisa fazer para ajustar, talvez aumentar a proteína, que é um dos fatores, ou talvez é os minerais que está faltando, e ver o que está dando, tá? Aí, quando eu vou para minerais, aí é uma salada aqui, ó. Dependendo do mineral, o NRC tá, por exemplo, cálcio, ele estima mais. 31% a mais de cálcio. Quando eu vou para os microminerais, aqui, ó, se eu pegar o ferro aqui, ó, 1/4. Só que o NRC tá exigindo. Selênio, eu estou falando em 4 vezes mais selênio no BR corte. É muita coisa. Tá? Aumentei o peso. Quero um animal agora de 550 quilos. Mesmo ganho. Ah, não, baixei até um pouquinho o ganho aqui para ficar, porque o animal lá no final ele está ganhando menos peso. Eu posso dar o que for, o animal tá perto do abate dele, passou de 1 quilo já está muito bom. Porque está depositando gordura, que é bem menos eficiente que a proteína. Não é? Olha o consumo. 10,18 para o BR corte, 13,22. Qual que está certo? Ih, João, não aprenderam não, João. É o seu. O seu que está certo. Se você está vendo que seus animais estão mais perto do 13,22, eu estou trabalhando com animal cruzado, que nesse exemplo aqui foi zebuíno, trabalhe aqui. Se você está trabalhando com zebuíno, com Nelore, e o seu consumo está em torno de 10 kg de matéria seca, trabalhe aqui. Tá? E a mesma coisa, eu estou falando aqui, quando eu penso em proteína, 10% de proteína já era mais do que suficiente para esse animal ganhar 1 quilo. O NRC, 7,4. Porque o consumo é bem maior do que esse. Tá? Minerais. Mesma coisa. Então tem toda essa variação. Quem olha isso? Quais de vocês olharam, pegou o rótulo e falou assim, ó, cara, porque se você for ver lá na composição, tá lá selenide de sódio, sulfato de zinco e tudo, mas quem garante que está ali dentro? Né? Aí eu peguei um exemplo aqui, comparando o NRC com um premix comercial, só de micromineral. Quando eu comparo com o que o animal precisa com o comercial, ó, cobalto, 5 vezes mais. Cobre, praticamente atendeu a exigência, é o que o animal precisa, é o que está sendo fornecido. Iodo, quase o dobro. Manganês, falta manganês. Ferro, não se coloca suplementação de ferro. Tá? Por quê? Ferro tem muita contaminação. Nossos animais são a pasto. Se eu estou dando uma silagem, sempre tem uma contaminação de terra. O animal consome, ele ingere ferro. Zinco, muito pouca diferença. Selênio, 50% mais. E cromo aqui, ó, nada. Por que vocês acham que um eu chego a 5 vezes mais e os outros estão mais perto do que o animal precisa? Perfeito. Preço. O cobalto, a inclusão dele é muito pequena.
Só que ele é muito barato. Quando eu penso em sulfato de cobalto. Mete 5 vezes lá e tá tudo certo. Os outros que são mais caros, igual o zinco, o cobre aqui, ó, ele sempre vai ficar mais perto porque o sulfato de cobre, o sulfato de zinco é mais caro. O zinco eu uso mais. Então o cara não vai colocar demais. Ele vai ficar muito perto da exigência. Então tudo vai determinar o quanto mais ou quanto menos eu vou colocar. Desde que eles coloquem. Lembra daquela primeira ração que eu mostrei para vocês? Que nem micromineral tinha. E é comercial. Isso é uma ração que é achado. E o cromo, se visse o benefício que tem, estaria usando. Que é muito bom. Né? Ô João, posso te pedir um depoimento? Como é que foi lá na Vitapele, no confinamento da Vitapele, depois que entrou com o cromo? Nós usamos o cromo lá, nós tínhamos um problema de sodomia. E aí nós entramos com o cromo e substituímos. Já usava um produto de sodomia? Usava um produto homeopatia. Isso. Sodomia. E quando trocou? Sodomia e colocamos o cromo. O motivo da gente ter colocado é porque os benefícios do cromo que você falou, né? Perfeito. E ainda conseguimos esse benefício adicional de diminuir isso aqui. Perfeito. E resolveu? E ajudou bem. Isso é um dos benefícios. Se eu pensar numa chegada de animal que está consumindo uma dieta ali que tem um cromo, que vai ajudar ele a ficar mais tranquilo. Sodomia, imagina boiada, coloca lá 100 boi numa baia. É briga, é sodomia, é aquele escarcéu, aquela briga, aquela loucura, né? Fora poeira, nessa época agora para frente, não era para chover, né? Eu acho que ainda vamos ter uma chuva essa semana ainda. Mas o principal é porque ficou mais barato. Exato, e pronto, fechou. E aí vocês podem me perguntar, Luiz, tá, o que você veio falar aqui e por que vocês têm trabalhado nisso? Quem aqui já ouviu falar de Altec, na empresa que eu trabalho? Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Você já ouviu falar? Um só, gente. Nossa, que triste. Né? A ideia aqui não é entrar muito, mas é falar um pouquinho da história para vocês entenderem um pouco como é que a gente tem trabalhado. Esse daqui é o Dr. Lyons, né? Infelizmente em 2018 ele faleceu por um erro médico. Então até um cara que tem um patrimônio gigante assim, erro médico, chegou a hora dele, já era. Em 1980 ele criou a Altec com $10 mil emprestados. Ele pediu para um primo dele e falou assim, cara, me ajuda. E aí com a visão o quê? De sustentar o nosso planeta e tudo o que nele habita. Tá? Só que ele era um cientista, bioquímico e empreendedor irlandês. E ele viu, pelos conhecimentos dele, de doutorado que ele fez em fermentação de levedura para nutrição animal, fundou a Altec. A Altec começou com nutrição animal? Me dá mais 2 slides, eu vou te mostrar com o que a Altec começou. Hoje nós somos top 5 em empresa de nutrição animal. Tem mais de 6 mil colaboradores no mundo, né? A gente está em mais de 120 países, se eu não me engano, 131 ou 132 países, para ser mais exato. Para vocês terem uma ideia, a primeira foto, que é a capa na apresentação ali, é a nossa sede no Kentucky. A gente tem uma fábrica, deixa eu passar 2 slides aqui, que eu volto aqui depois. Opa! Essa daqui é a maior planta de produção de levedura para nutrição animal e vegetal do mundo. Sabe onde é que ela está? Paraná, Brasil. É brasileiro. São Pedro do Ivaí. Fica a 80 km de Maringá. Então, se a gente pensar daqui, dá 3 horas. Daqui. Está aqui, ó. E o legal dela é que ela foi feita para visitação. Então, se a gente pegar o grupo aqui, a gente marcar numa quinta-feira, que geralmente é quinta-feira, a visita, é possível ser feita a visita lá. E está aberta para isso. Então, ela está lá. Funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. E está aqui, ó, brasileiro. Tá? Bem legal. Então, a gente tem trabalhado com a questão de pesquisa. Pesquisa para a gente é muito importante. Eu vou trazer alguns dados no final ali, bem poucos assim, mas alguma coisa que mostra que a gente é focado. Eu não vou chegar aqui a oferecer produto nenhum, falar nada de produto se eu não tenho uma base científica.
vocês terem uma ideia, a gente tem 600 patentes, que se você pegar de 1980 até hoje, dá em torno de uma patente por mês. É muita coisa, tá? A gente tem 5 centros de biociência e, juntamente com a Nestlé, são as 2 únicas empresas no mundo da parte animal que tem um centro de nutrigenômica. O que é nutrigenômica? É eu pegar um nutriente e ver como ele interfere na genômica do animal, na genética do animal, nos genes. Só tem Altec e Nestlé no mundo. Tá? A gente tem alguns produtos que são desenvolvidos utilizando essa tecnologia. Tá? O bacana de trabalhar na Altec é que a gente tem um grupo de mais de 20 empresas. A gente tem alguém já ouviu falar da Altec Agrícola ou Crop Science? A Altec tem a parte agrícola. A Altec tem a parte aditivos. A Altec tem a parte ração. Quem já ouviu falar em Guabi? Guabi é uma empresa do grupo Altec. O que eu sei que a Guabi está fazendo? Não sei. E não quero nem saber. É uma outra divisão da empresa. Mas a Guabi faz parte do grupo. A Altec tem equipamento vagão forrageiro. A Altec tem vagão forrageiro? Tem. Na Irlanda. Só que nós não vamos começar a construir equipamento e vamos entrar no mercado. Só que esse vagão, para vocês terem uma ideia, ele tem uma tecnologia que chama InTouch, que eu vou fornecendo uma silagem de milho, eu vou fornecendo os nutrientes, a dieta ali no vagão, e ela em tempo real consegue me dar uma ideia de proteína, de matéria seca, dos nutrientes que estão naquela dieta. Imagina vocês tratando do animal e você tendo ali em tempo real qual nutriente está dando, não só consumo. Comprou por causa disso. O vagão, só lá na Europa vai ficar. Trouxeram para o Brasil, por causa de assistência, 3 vagões. Não funcionou nenhum. Por causa de assistência. Precisa de uma assistência está muito perto, tá? Então é bem legal essa parte. Então assim, a gente tem muita coisa, muita coisa. E como é que a Altec começou? Cerveja. O Dr. Lyons fez o doutorado dele em fermentação de levedura para cerveja. Alguém já ouviu falar da expressão coice de mula? O que é coice de mula? Curtir rápido, de uma vezada. Essa cerveja aqui, particularmente aconteceu comigo, ela é um coice de mula. Porque aqui no Brasil, se vocês forem evento da Scott Consultoria, já foram? Lá vai ter um momento, a Scott eu tenho certeza, tem a Agroleite, que é lá em Castro, que é para leite, tem cerveja da Altec lá. Vocês não vão ver em mercado, aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ela é comercialmente vendida. A gente tem a Kentucky Ale, que é uma Red Ale, que é feita só para evento. Agora você imagina pegar uma cerveja, que essa Red Ale são 6% de teor alcoólico, colocar num tonel de uísque, porque a Altec também produz uísque e gin. Ruim, vida ruim, né? Parece funcionário tá tudo bêbado. Não. É igual TV de cachorro no domingo. Fica ali os frangos rolando ali, ó. Você fica só assistindo. Provavelmente, se a gente juntar um grupo aqui e for lá visitar a Altec, vai ter a cerveja. Só que eu, funcionário, 2 horas da tarde, um calorzão lá de Maringá, abriu uma cerveja, só quando tem visita. Então a gente fica doido para trazer gente assim para visitar, que aí a gente pode tomar uma também. E essa cerveja aqui, ela sai de 6 para 9 de teor alcoólico e fica com adocicado do uísque. Por isso o coice de mula. Comigo aconteceu nos Estados Unidos. Assim que eu entrei na Altec, eu estava lá no hotel, minha sorte que foi no hotel, tomei a primeira long neck, na hora que eu peguei na segunda, de uma vezada. Eu fui ruim pro quarto. E olha que eu não gosto muito assim, não sou muito assim de beber demais. Com 2. Mas hoje, toda vez que eu for nos Estados Unidos, eu tenho que tomar ela. Se eu não tomei, eu não cheguei lá ainda. Então assim, é muito boa. Fora isso tem baunilha, tem de café. Lá nos Estados Unidos são 8 cervejas. Só que também não é tudo mil maravilhas. Fizeram uma de 2021 ou 22 de mexerica ou tangerina. Posso falar um palavrão? Pensa numa bosta. Sem brincadeira, todo mundo que pediu, lá nos Estados Unidos, aqueles copão assim, ó, chegou na metade, o cara largou o copo. Azeda. Era muito ruim. É muito ruim. E a cabeça ia para louco. Mas também tem umas horas que quiser. Tem de abóbora, tem de
Então, sempre, todo ano, eles estão fazendo uma diferente. E o bacana é que, a partir do ano que vem, a gente volta a ter o nosso evento lá nos Estados Unidos, que chama One, em maio. Então, assim, é muito legal. Pensa 4.000 pessoas do mundo inteiro. A palestra é no estádio de basquete. Você fica na arquibancada, o palestrante lá embaixo, e não é palestra, vai ter as palestras de gado de corte, gado de leite, negócios e tudo, mas tem umas palestras assim que são muito massas. Uma vez trouxeram o Bear Grylls, que é o cara da sobrevivência. O cara veio trazer a experiência dele. Então são palestras para te fazer pensar fora da caixa, né? Fala assim, cara, bicho, o Brasil é muito bom, nós estamos muito na frente. Foi o Jerome Powell, que trabalhou no governo dos Estados Unidos. Na pandemia, o que nós fizemos? Trouxemos uma astronauta. Todo mundo lockdown, a mulher veio trazer a experiência dela de ficar 6 meses no espaço sozinha. E estava todo mundo de casa. Então é muito legal assim, para você começar a repensar ou pensar a vida de uma perspectiva diferente, né? Aqui está a nossa planta, né? E aí, hoje a gente tem trabalhado até para dar foco em 6 grandes grupos, né? A gente tem a parte de minerais, que são todos minerais orgânicos, menos o iodo, que não existe iodo orgânico. Temos a parte de enzimas, né? Por muito tempo, todas as empresas, inclusive a Altec, trabalharam muito errado enzima para gado de corte. A gente, a partir dos trabalhos, nós começamos a entender por que tem hora que a enzima funciona, por que tem hora que ela não funciona. E nós vimos um comportamento que hoje a gente tem trabalhado e tem dado certo. Por exemplo, a gente tem um Amaze, que é a nossa enzima milolítica, ele tem dado 8 kg de carcaça a mais no gancho. Muitas das vezes você pesa o animal na balança, não muda, mas quando vai para o gancho, o animal deposita mais. 8 kg de carcaça é muita coisa, tá? Gestão de micotoxinas, a gente tem o Mycosob, né, que é o produto nosso hoje mais reconhecido no mercado, assim, que realmente quando o bicho pega e começa a morrer animal, vem todo mundo atrás. Só que hoje tem um monte de, ele já ficou vulgarizado, né? Tem um monte de empresa assim, mas não tem trabalho. Pra vocês terem uma ideia, o Mycosob, ele tem, da última vez que eu vi, 373 trabalhos publicados em todas as espécies. É muita coisa. Tem empresa aí que tem 1, 2, 3 e olhe lá, tá? Tem trabalhado forte na parte de saúde intestinal. Esse daqui, ó, intestino, inclusive para ruminantes, é um dos principais órgãos. E quantas vezes vocês ouviram falar em saúde intestinal para gado de corte, gado de leite? É muito negligenciado, poucos trabalhos têm sido feitos. E quando faz, por exemplo, o prebiótico, ele ajuda muito aqui. Você sabe que tem 3 tipos, né? Tem o pré, o pró e o pós-biótico. Você sabe a diferença de cada um? Professor, não. Quem me dera. Prebiótico seria o alimento para o micro-organismo que eu quero ou para o patógeno. Por exemplo, eu quero favorecer um tipo de bactéria e eu dando um prebiótico que eu sei que vai favorecer essa bactéria, ela vai crescer mais. Ou eu dando um prebiótico que eu sei que vai combater alguns patógenos, porque o patógeno se liga e ele é excretado, ele vai embora. O probiótico eu fornecer um micro-organismo vivo. Uma levedura. Quem nunca tomou Yakult? O Yakult é um probiótico. Ele é um micro-organismo vivo que eu estou ingerindo, ou seja, eu estou favorecendo aquele micro-organismo que eu quero. E hoje tem uma nova categoria, que nem o mapa ainda tem essa classificação, que é o pós-biótico. Muitas das vezes eu quero o micro-organismo desejável ali, o probiótico, porque não que o probiótico vai ser bom para o animal, mas ele produz alguns substratos ou metabólitos que vai ser bom para o animal. O boi é muito esperto, ele coloca bactéria, fungo, protozoário para trabalhar no rumen, para ele pegar o resíduo deles e ele ingerir. O bovino, para vocês terem uma ideia, ele sempre vai ser hipoglicêmico. Se você medir glicose no sangue do boi, ele sempre vai estar baixo. Porque ele não absorve glicose. Ele absorve o quê? Propionato, butirato, acetato, que são ácidos graxos. Mas glicose praticamente não tem.
E se eu pego esses metabólitos e forneço já direto para o animal, eu estou fornecendo os pós-bióticos. Eu já sei que aqueles metabólitos são bons, eu já forneço de uma vez. Ao invés de eu ter que tratar de um probiótico para ele fornecer os metabólitos, eu já dou pronto para ele. Tá? Temos também a parte de função ruminal. Então a gente tem o ureia protegido, que é o Optigen. Temos levedura viva, também que está trabalhando. E a gente está trabalhando mais forte nessa parte de segurança alimentar. Quantos de vocês fazem silagem? Só um? 2? 3? Quantos de vocês que não tem problema nenhum? Sua silagem é perfeita, não estraga nada? 5% é normal. E se eu... Tá muito bom. E se eu falar com você que, além de você usar o inoculante, esse é um dos exemplos. A gente tem um produto que é a base de ácido propiônico, que ele chama Moldzap, eu aplico ele só no topo, que geralmente é onde você mais perde. E se eu falo com você que os resultados que a gente está tendo é praticamente zero de perda. Tem uma silagem que a gente abriu aqui em Piquerobi, deve ter uns 30 dias. Só puxou a lona assim, ó, limpa. Tem foto aqui no celular aqui, nada de peso. Ele só passou inoculante normal na silagem e aplicou ele só no topo. Zero. Aí quando eu penso em micotoxina, que é produzida muito nessa perda que eu tenho em cima, e eu jogo para dentro do meu sistema, eu estou dando uma segurança maior para esse animal. Não que não vai ter. Tá? Mas hoje, então vocês têm uma ideia que eu tenho um monte de coisa para falar. Se deixar aqui, eu vou falar um monte. E tinha vermelho também, né? Eu lembro que tinha vermelho bovino da linha Altec. A marca Altec, então era outra, mas não existia. Pode ser. Mas a Altec tem motel em Curitiba, que a gente já tem um azinho da Altec. Tem empresa de... como é que fala? Ambulância. A gente já viu ambulância escrito Altec, mas é outra coisa. Não tem nada a ver. Mas a gente não tem nada, tudo da Altec é natural. Não tem nada de medicamentoso, nada. Tá? A ideia aqui é falar um pouquinho do que a gente tem falado, minerais. Tá? Aí quando a gente pensa na linha Bioplex, é a linha dos produtos da Altec. Tá? Olha a quantidade de trabalho que a gente tem publicado em todas as espécies. 1.222 trabalhos. É muita coisa, sendo que eu tenho 647 publicações desses trabalhos. A gente tem uma tecnologia, vocês lembram que eu falei dos minerais inorgânicos? A gente tira todos os microminerais inorgânicos, coloca os nossos e em doses reduzidas. A gente não tem falado de sustentabilidade, reduzir gasto, a gente viu lá, por exemplo, cobalto, 5 vezes mais. Eu preciso colocar 5 vezes o cobalto? Não. Eu preciso colocar o que o animal precisa. Então a gente substitui tudo e coloca só os nossos em doses reduzidas. Eu tenho 245 trabalhos só com isso, sendo 126 publicados. Agora eu quero o que vocês acham dessa foto? O que vocês acham? Para mim, eu posso ter isso tudo aqui, mas daqui é o melhor exemplo que eu tenho. Esse foi um experimento feito na Universidade Federal de Lavras, que eu testei mineral inorgânico versus os nossos em dose reduzida. Esse foi o primeiro trabalho, tirando todos os inorgânicos e colocando o nosso reduzida. Vou dar um spoiler. Um dos 2 animais consumiu 100% de mineral inorgânico, base sulfato. E o outro consumiu 40% dos nossos minerais, só 40%. Se eu dei 10 para um, eu forneci 4 para o outro, nos nossos. Qual que é qual? Só um detalhe importante, são gêmeos. Mesma mãe, mesmo pai, nascido no mesmo dia. Por favor. No caso aí, a absorção da proteína, dos açúcares, com esse tipo de mineral seria melhor, irmão? Com certeza. Absorção. Com certeza. E a quantidade que você está dando, mas sai das fezes, sai do meio, mas a absorção do animal. Uma coisa que pouco é falada, mineral inorgânico.
um sulfato de zinco. A fórmula é ZnSO4. Quando cai no trato do animal, ela se separa. Eu fico Zn, que é o zinco, 2+, ou seja, eu tenho carga, e o sulfato também tem carga. Em qualquer processo inflamatório, qualquer coisa que tem carga prejudica. Ou seja, um mineral inorgânico, ele é pró-oxidativo. Ele sempre está causando um desafio para o animal. E tem outro prejuízo. Lembra do dado que eu falei lá de 20 a 25% de absorção, enquanto que o nosso é 65%? Os minerais, eles competem pelo mesmo, como eles têm carga, eles competem pelo mesmo local de absorção. Então, se eu coloco mais, eles vão brigar mais. Quem tiver mais, vai entrar. Se eu tiro tudo isso e coloco a dose correta em orgânico, que a absorção é de uma forma diferente, alguém arrisca? 100% de inorgânico versus 40% do bioplex. Não? 100% inorgânico, 40% orgânico. Ah, Luiz, história de vendedor, mesmo experimento. Convenci, Romo? Seu Romo? Não, né? Ainda não, né? Vamos trazer número? Esse foi um trabalho que a gente fez lá na USP, em Pirassununga, bovinos de leite. Eu coloquei 50% da dose de todos os minerais orgânicos, menos o selênio, porque o selênio tem outros benefícios e eu usar 100% não vai impactar em nada em custo, porque a dose é muito baixa. Vaca saiu de 27,7 quilos de leite para 30,9. 3,2 quilos de leite a mais, usando metade da dose. Faz sentido? Vocês conseguem enxergar isso? Posso só dar um exemplo, vocês me permitem? Sulfato de cobre. O sulfato de cobre é a fonte de cobre inorgânica. Alguém já trabalhou com leite? Já teve oportunidade? O que geralmente se coloca no pé dilúvio? Aquele pozinho azul, sulfato de cobre. Qual que é a função do sulfato de cobre ali no pé dilúvio? Bactericida. Por que eu não estou usando um sulfato de cobre dentro para o animal, dando na boca, e ele também não está sendo uma trava no rumen? E vocês viram ali que o cobre foi 104%, um comercial com NRC. Então ficou bem próximo. Mas mesmo assim, por que ele não está sendo uma trava? Eu tirei a trava e coloquei mineral orgânico, vaca deu 3,9 kg de leite. Luiz, brinca, tá legal, né? Mas eu trabalho com corte. Tem um experimento realizado aqui, não foi em Prudente, foi em Presidente Bernardes. Demos 100% de mineral inorgânico, 50% dos minerais. 562 kg de peso final, 570 kg de peso final. 7,8 kg a mais, dando metade da dose. E nesse trabalho a gente colocou o Amaze, que é a nossa enzima, mesmo comportamento, 564, 572, 8,3 kg de peso a mais. E na carcaça, seguiu o mesmo padrão. Aqui eu não coloquei para não ficar muito cheio. Ficou 4 kg de carcaça, 4 kg de carcaça. E quando você compara preço, mais ou menos 100% inorgânico com 50%? Se eu comparar 100, realmente eu tenho uma diferença grande. Mesmo que esse daqui ainda eu tenho um benefício. Quando eu penso 150, ela vai fazer assim. Ó. A diferença aqui é muito pequena para falar assim, só que o benefício que eu tenho é muito maior. Agora pensa comigo, reprodução. Até, vocês me desculpem, a gente tem alguns dados de reprodução aqui que é muito bom. Alguém mexe com produção de embrião? Não? Nós fizemos um trabalho lá na Unicesumar em Maringá, que eles mexem, tem um projeto de produção de embrião em Wagyu, que nós conseguimos mostrar que usando os nossos minerais orgânicos, os animais, na época do calor,
o Wagyu no inorgânico foi fazendo assim, ó. Foi caindo. E com o nosso, ele manteve e subiu um pouquinho. Sendo que janeiro, fevereiro, que é a época mais quente, Maringá também é tão quente quanto Prudente, estava dando o dobro de produção de embrião. A turma lá chegava, depois de dezembro, janeiro, fevereiro, eles não coletavam, porque não compensavam. Ele falou, opa, aqui tem coisa interessante. Pensa na vacada. Se eu faço minha vaca entrar no cio mais cedo, o que eu vou ter? Bezerro do cedo. Bezerro do cedo é o que eu quero. Quanto mais bezerro do cedo eu tiver, melhor eu vou ter. Por quê? Eu vou desmamar bezerro mais pesado. Concorda? Até o meu processo de seleção das minhas fêmeas fica melhor. Porque eu vou ter uma oportunidade muito maior. Muitas vacas, ou mais vacas vão emprenhar. A gente fez um trabalho na Flórida, que com mineral inorgânico foi 92% de prenhez. Com os nossos orgânicos foi para 95%. Eu ainda melhorei o que estava bom. Bezerro, tem um cliente nosso aqui no... Você já ouviu falar da ração Bom Peso, Mato Grosso do Sul? O Júnior Cavalli, ele desde 2012, ele começou esse processo e hoje é 100% mineral orgânico. Ele saiu de 79 de prenhez para 86. Peso do bezerro de 201 para 240, 250. E detalhe, tirou o cripe. O bezerro lambe o mesmo sol da vaca. Imagina no manejo eu tendo a possibilidade de tirar um cripe. Não desmerecendo o cripe. Como que ele fez? Repete, por favor. Ele tirou? Ele trocou mineral inorgânico para o mineral orgânico. Saiu de 79% de prenhez, foi subindo em uma escadinha e chegou a 86% quando ele ficou 100% orgânico. De prenhez. Peso do bezerro saiu de 201 para 250. O bezerro de 201 consumia cripe, o bezerro de 250 consome o mesmo adensado da vaca. Lógico, melhorou o manejo, tudo, mas... Exato. Aí eu produzo um bezerro mais pesado, produzo mais bezerro e bezerro mais pesado. Paga ou não paga a conta? Tá? Então tem muita coisa assim, é bem legal assim, dessa parte da Altec que a gente consegue explicar muita coisa baseado em ciência. Mas a empresa ela é fornecedora de indústrias de suplemento mineral, não ela faz a venda de produto? Melhor resposta, depende. Dependendo da sua produção, eu consigo te atender direto. Por exemplo, tem um cliente novo que eu abri ali na região ali de Epitácio ali, ele tem um sistema e tem 2.000 bois. Começamos o trabalho com o quê? Cromo. Porque ele foi lá na Vitapele, conversou com o pessoal de lá e falou, cara, o cromo aqui ajudou a gente. E ele está lá testando e vai começar a usar. Entendeu? Então, depende. Tá? Porque assim, por exemplo, às vezes você está usando de um parceiro meu, um sal, um proteinado, uma ração de um parceiro meu, eu prefiro você ir no parceiro e o parceiro comprar de mim já ir direto, porque assim, as dosagens nas fazendas são muito pequenas. O adsorvente é de 5 a 10 gramas. O mineral cromo vai dar 4 gramas em cabeça dia. Então assim, você viu que aquela lá do pozinho assim, do sal assim? É muito parecido com aquilo. Então assim, é preferível às vezes vir da indústria, porque aí fica muito melhor para você ter uma garantia melhor que você está dando aquela quantidade que o animal precisa. Né? Nada que impede. Na minha fazenda eu tenho uma fábrica de ração, eu consigo fazer? Show de bola. Beleza? Dúvidas? Ou confundiu mais? Tem 2 tipos de resposta nesse momento. Não entendi nada, ou eu saí confuso, assim, com aquela dúvida que, cara, tem muita coisa ainda para se aprender no mundo. Graças a Deus. O endereço da certificado? Nem em Prudente nós não temos. Não, nós ficamos em Maringá. Nós temos um CD em Indaiatuba. Em Indaiatuba, perto de Campinas. Mas a gente tem um CD em Maringá também. Então, dependendo da questão da logística, é mais fácil trazer de Maringá, que é mais barato, né, o frete. Comparando o ganho de prebiótico com esses aditivos que tem monexina, esses antibióticos aí, que... Perfeito. Seu nome é? Desculpa. Maurício. O Maurício perguntou aqui, quando eu uso um prebiótico, comparando com uma monenzina,
Por exemplo, um ionóforo. O que um prebiótico faz? Ele vai lá no trato gastrointestinal do animal, pega o patógeno e manda embora. Não deixa causar dano animal. O que um ionóforo vai fazer? Ele vai selecionar os micro-organismos, principalmente as bactérias desejáveis, e as outras vai embora. Se eu pegar um antibiótico, é o mesmo efeito. Então eu consigo trabalhar com prebiótico natural, e a gente tem alguns trabalhos que eu posso substituir até monenzina e eu tenho um desempenho parecido. Tá? É possível de ser feito isso. Então esses aditivos vão ser proibidos a longo e médio prazo? Não? Assim, não sei se você viu as últimas notícias dessa semana. Onde é que o presidente está? França. Com quem que ele está conversando? Macron. O que o Macron falou? Eu quero muito, Europa, quero muito fazer comércio com o Brasil, com a América Latina. Só que tem que ser nas minhas condições. E quem que ele quer principalmente interferir? No agro. Seja na agricultura, seja na pecuária. Eu não vou fazer aqui, né? Porque tá... Exatamente. Por quê? Eu tive a oportunidade, a Altec tem um programa de MBA, né? Que é um estudo que a gente faz lá na Irlanda. E a conclusão que eu tive depois que eu voltei de lá no ano passado, que a Europa está morta, falida. Eles falam, por exemplo, uma professora no MBA veio falar que a Irlanda, esse tamanhozinho de país, era a solução de alimentação do mundo. Sendo que a produção deles é o quê? Batata. Com todo respeito, se vocês querem viajar para a Europa e comer bem, não vão para a Irlanda. Teve um jantar que foi arroz frio, batata cozida fria, batata cozida quente e frango. Tudo sem tempero. É desse jeito. E eu estou indo para lá no final do mês agora, estou até com medo, já estou arrepiando já. O motorista do Uber que a gente pegou do aeroporto para o hotel, ele falou assim, uma coisa aqui que nossa comida é muito ruim. Eu fiquei 2 semanas lá, meu Deus do céu, não aguentava mais. Eles não sabem cozinhar. E aí, eles metendo pau no Brasil. Soja de desmatamento, é o que eles falam. Boi. Eu cheguei a dar aula 3 anos lá em Viçosa. Eu cheguei a falar para os estudantes, me mostra uma foto de um boi com uma motosserra cortando uma árvore. Me mostra uma foto de um boi riscando um fósforo e jogando lá na mata para pegar fogo. Não tem. Não é o boi que é o culpado, é o ser humano. E alguns. Nós, produtores aqui, ó. Cara, quem é que vai queimar sua casa, bicho? Igual que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no ano passado, que foi assim... ridículo o negócio. Com certeza. Eu vi um mapa. Tem um mapa assim que mostra... Cara, é coisa de 1 hora. O estado sai de branco para vermelho, assim, ó, pegando fogo todo. Então, assim, os caras estavam comemorando que eles tinham aprovado uma lei que, a partir do ano passado, todas as fazendas tinham que ter, no máximo, 20% de floresta. Você sabe quantos por cento? Usar o exemplo da Irlanda. Quantos por cento da Irlanda é agricultura? É isso daqui. Quantos por cento ali que é agricultura? 75%. Quanto que a Alemanha? 55%. Quanto que a Argentina? 53%, 54%. Quanto que é o Brasil? Quanto? Quase. 7,6%. 7,6%. Quantos por cento que a gente tem do nosso território que é floresta? 66%. Quem que é Macron para vir falar com a gente como é que a gente tem que produzir? Quem tinha que estar ensinando para o mundo que é produzir alimento barato e de forma sustentável, somos nós. Só que qual que é o grande problema do brasileiro? O que vem de fora é melhor. O Lula falou, não, essa parte aí não vai ficar livre rápido, se Deus quiser. Então, assim, e a Europa não sabe para onde é que ela vai. Por quê? Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, a gente pode matar
a agricultura e a pecuária da Europa. Sem fazer nada. Simplesmente nosso alimento vai chegar mais barato lá. Ele só se mantém por causa de subsídio. O produtor lá, se ele vai ter que reflorestar 20% da área dele, ele não está nem aí, desde que ele ganhe. Eu estou ganhando, eu não preciso da produção. Muitas dessas pessoas trabalham na indústria, tem a fazenda ali. Outro local que está assim, vocês sabem por que o rebanho dos Estados Unidos cai a cada ano? Sim e não. O maior número de rebanho, principalmente cria, nos Estados Unidos está na mão de quem? Pessoas que trabalham na cidade. O cara tem ali um rebanho de 50 vacas. Esse é o mais comum nos Estados Unidos. Sim. Aí o que acontece? Sucessão. O cara tem ali a vaca, trabalha na cidade, não está nem aí para ver me fugar um bezerro. Aí chega no final, opa, tem uns bezerros ali, junta e manda num leilão. Então ele não depende daquilo. Exato. E aqui está virando a mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Não dispõe de mais nada porque não tem mais mão de obra. Não tem mão de obra. Exatamente. Você falou, essa fábrica da Altec aqui, ela, você falou 365 dias, 24 horas, e com o quê? Tudo automatizado? Ela é semi-automatizada. Só que o grande problema nosso hoje, mão de obra. Não adianta você expandir nada porque você não tem gente para trabalhar. A gente tem, dependendo do que for, a gente tem que diminuir para 2 turnos, porque eu não tenho gente para o terceiro. Dependendo da época, acontece isso. Sim. É uma visita para essa fábrica lá em... São Pedro vai ir. Era É possível. a cerveja lá, poxa, mesmo. Ele está doido para tomar cerveja. Ele está com essa desculpa de visitar a fábrica para tomar cerveja. Mas é possível. Porque a gente faz assim, como é que a gente faz a visita? Por volta de 8h30 da manhã começa a visita na fábrica, a gente fica ali até 11, 11h30, almoça, a gente tem um escritório em Maringá. Aí eu vou até dar um spoiler, a gente tem um pub dentro do escritório, no 16º andar de um prédio comercial, tem um pub, que a dona da Altec, hoje a mãe do Mark, ela é arquiteta, ela desenhou. Tudo que é de arquitetura, ela que passa na mão dela para ela dar a assinatura. Me perdoe a questão, muito o que está na moda, mas os probióticos hoje, né, estão se falando bastante. Exato. E por que não usar Alternativas aí. E por que não usar nos animais? Exatamente. Pensa comigo, se eu tenho um animal, um bezerro, quando eu penso num boi pesado, qual que é a primeira fase que eu tenho que me preocupar? É o boi no confinamento? É o boi na recria? É o bezerro? É o feto. Hoje, a preocupação que eu tenho de uma vaca bem nutrida, nascer um bezerro saudável e eu dar a nutrição adequada para ele ir embora, é enorme. Agora eu judio da minha vaca, coloco ela no pasto pior, a minha vaca está pele e osso, e eu quero dar um bezerro bom. Não, o senhor está lá em cima, você, por favor. A história do cromo. Perfeito. O cromo nas vacas, interessante, já próximo à aparição, seria interessante para efeitos de algumas doenças, eu falei, o curso, essas coisas, então não tem nada a ver. Tem um hormônio que todo processo de estresse o animal libera. Qual que é? Cortisol. Se a gente está no estresse aqui, numa loucura aqui, se eu coletar o sangue aqui e fizer análise de cortisol, meu cortisol vai estar alto. A vaca, quando ela está no processo pré-parto, começa o processo de parição e pós-parto, é muito estressante para ela. Então, eu trabalhar com cromo, posso ajudar a minimizar esse estresse para a vaca, e se a vaca reduz o problema de parto, eu tenho um bezerro mais saudável. Com certeza, com certeza. Dúvidas?
obrigado mais uma vez. Espero mais uma vez que... E eu me comprometo, nas próximas a gente está aqui, sempre está conversando. Nós vamos fazer uns sorteios aí. Olha, tá? Espero estar junto aqui, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Primeiro quero fazer entrega do, Ô, do louco, livro, hein? que eu Obrigado. trouxe mais livro aí, se alguém quiser adquirir. Obrigado, João. Trouxe uma foto aí. Obrigado. Bom, queria agradecer os nossos apoiadores, né? João Menezes Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, Cicobi Grande Vale, Raça Forte, De Carvalho John Deere, Raposo Pneus, Liane Veículos, Coitel Chaparral, Leilo Sul, Adubos Ferticel, Massari, né, Única Rural, Bolos da Deia e o GPV.